Assassinato. Donald matou a sua namorada sob a influência do cloridrato de fenociclidina, o PCP. Ele não se lembrava do que fizera, ou não parecia lembrar-se, e nem a hipnose nem o amital de sódio foram capazes de liberar essa lembrança. Concluiu-se, portanto, em seu julgamento, que não havia uma repressão de memória, mas uma amnésia orgânica, o tipo de blackout muito característico do PCP. Os detalhes revelados no inquérito eram macabros e não puderam ser expostos em audiência pública. Foram discutidos em câmara, ocultos do público e do próprio Donald. Houve comparação com os atos de violência ocasionalmente cometidos durante ataques do lobo temporal ou psicomotores. A pessoa não se recorda de tais atos e talvez não exista a intenção de violência. Quem os perpetra não é considerado responsável nem condenável. Porém, ainda assim, é detido para garantir a segurança dos outros e a sua própria. Foi isso que aconteceu com o desaventurado Donald. Ele passou 4 anos em um hospital psiquiátrico para os criminalmente insanos, apesar de haver dúvidas quanto a ele ser criminoso ou insano. Donald pareceu aceitar a reclusão com um certo alívio. A cessação de punição talvez fosse bem recebida, e sem dúvida ele sentia que havia segurança no isolamento. Não sou apto para viver em sociedade, dizia, melancólico, quando questionado. Segurança contra um descontrole súbito, perigoso. Segurança e também uma espécie de serenidade. Ele sempre se interessara por plantas, e esse interesse tão construtivo, tão distante da zona de perigo, das relações e ações humanas, foi fortemente incentivado no hospital-prisão onde Donald passou a viver. Ele se encarregou do terreno deteriorado e esquecido do hospital, criou jardins floridos, hortas, plantações de todo tipo. Parecia ter atingido uma espécie de equilíbrio austero, no qual as relações humanas, as paixões humanas, antes tão tempestuosas, foram substituídas por uma estranha serenidade. Alguns o consideravam esquizoide, todos acham que ele alcançara uma espécie de estabilidade. No 5º ano de detenção, ele começou a sair em liberdade condicional, sendo-lhe concedida licença para deixar o hospital nos fins de semana. Ele, que fora um entusiasta do ciclismo, comprou novamente uma bicicleta, e foi isso que precipitou o segundo ato da sua história estranha. Donald estava pedalando rápido ladeira abaixo, como gostava de fazer, quando um carro, mal dirigido, vindo em direção contrária, apareceu de repente na curva fechada à sua frente. Desviando para evitar a colisão, ele perdeu o controle e foi atirado violentamente de cabeça na estrada. Ele sofreu uma grave lesão na cabeça, grandes hematomas subdurais, bilaterais, que de imediato foram evacuados e drenados cirurgicamente. E seria contusão em ambos os lados, de maneira muito séria, no lombo frontais. Ficou em estado de coma, epiplégico, por quase 2 semanas. E então, inesperadamente, começou a se recuperar. Nesse estágio começaram os pesadelos. O retorno, o renascer da consciência não foi agradável. Foi marcado por agitação e perturbação pavorosa, nas quais Donald, semiconsciente, parecia estar lutando violentamente, gritando sem parar: "Ah, meu Deus!" e "Não!" à medida que a consciência foi se desanuviando. Recobrou a memória, agora terrível. Havia diversos problemas neurológicos, debilidade e torpor do lado esquerdo.
ataques de déficit grave no lobo frontal. E, com esse último, algo totalmente novo. O assassinato do ato, antes perdido para a memória, agora se mostrava para ele em detalhes vívidos, quase alucinatórios. Uma incontrolável reminiscência emergiu e o assoberbou. Ele via continuamente o assassinato. Cometia-o vezes sem conta. Seria isso um pesadelo? Seria loucura? Ou haveria agora uma hipermnésia? A irrupção de lembranças genuínas, verídicas, aterradamente intensificadas. Ele foi interrogado minuciosamente, tomando-se o maior cuidado para evitar qualquer alusão ou sugestão. E bem, depressa ficou claro que ele estava apresentando era uma reminiscência genuína, ainda que incontrolável. Ele agora conhecia o assassinato nos mínimos detalhes, todos os detalhes revelados pelo inquérito, mas não no julgamento público ou a ele. Tudo o que anteriormente fora ou parecera ter sido perdido ou esquecido, a despeito da hipnose e da injeção de Amital, estava agora recuperado e recuperável. E mais, estava incontrolável. E, pior ainda, totalmente insuportável. Por 2 vezes ele tentou suicidar-se na unidade neurocirúrgica, sendo necessário dar-lhe tranquilizantes fortes e reprimi-lo à força. O que acontecera com Donald? O que estava acontecendo com ele? O caráter verídico da reminiscência excluía a possibilidade de aquilo ser uma irrupção súbita de fantasias psicóticas. E mesmo que fosse inteiramente uma fantasia psicótica, por que ela ocorria naquele momento de modo tão súbito, sem precedentes, junto com a lesão na cabeça? Havia uma carga psicótica, ou quase psicótica. Nas lembranças, elas apresentavam, no jargão psiquiátrico, catexia intensa ou excessiva, o ponto de impedir Donald a ideias incessantes de suicídio, impelindo assim a esse desejo. Mas o que seria uma catexia normal para uma lembrança como aquela? A repentina emergência saindo de uma amnésia total, não de algum obscuro conflito ou culpa edipiano, mas de um assassinato verdadeiro. Seria possível, com a perda da integridade do lobo frontal, se houvesse perdido um pré-requisito essencial para a repressão. O que estávamos presenciando agora fosse uma súbita, explosiva e específica desrepressão. Nenhum de nós ouvira falar ou lera sobre algo parecido antes, embora todos já conhecêssemos bem a desinibição geral encontradas nas síndromes do lobo frontal, a impulsividade, a natureza jocosa, a loquacidade, a libertinagem, a exibição de um id desinibido, indiferente, vulgar. Mas não era esse o caráter mostrado agora por Donald. Ele não era nem um pouco impulsivo, indiferente, indecoroso. Seu caráter, discernimento e personalidade geral estavam totalmente preservados. Eram específica e unicamente as lembranças e sentimentos relacionados ao assassinato que agora irrompiam incontroláveis, obsessivos e torturantes. Havia algum elemento excitativo ou epilético específico em ação? Nesse aspecto, os estudos de EEG foram particularmente interessantes, pois ficou evidente como o emprego de eletrodos especiais, os nasofaríngeos,
que, além dos ataques ocasionais de epilepsia do grande mal que ele sofria, havia uma incessante agitação, uma epilepsia profunda em ambos os lobos temporais. Estendendo-se, podíamos inferir, sendo, porém, preciso implantar eletrodos para confirmar, ao gancho do hipocampo, amígdala, estruturas límbicas. O circuito emocional, situado no âmago dos lobos temporais. Penfield e Perrot, Bran, 1963, das páginas 596 a 697, havia mencionado reminiscência ou alucinações experimentais recorrentes em alguns pacientes com ataques do lobo temporal. Mas a maioria das experiências ou reminiscências descritas por Peterfield eram de um tipo de um tanto passivo: ouvir música, ver cenas, estar presente, mas presente como espectador, não como ator. Nenhum de nós tinha notícia de um paciente assim, experimentando novamente, ou melhor, reencenando um ato. Mas isso, ao que parecia, era o que estava acontecendo com Donald. Não se chegou jamais a uma conclusão definitiva. Só falta agora contar o resto da história. Juventude, sorte, tempo, cura natural, função pós-traumática superior, ajudados por uma terapia inspirada em Lúria para a substituição do lobo frontal, permitiram a Donald, com o passar dos anos, uma enorme recuperação. Suas funções do lobo frontal, hoje em dia, estão quase normais. O uso de novos anticonvulsivos disponíveis apenas em anos recentes possibilitou um controle eficaz da agitação nos lobos temporais. E aqui, mais uma vez, a recuperação natural provavelmente teve o seu papel. Finalmente, com uma psicoterapia regular baseada na sensibilidade e no amparo, a violência punitiva do super autoacusador ego de Donald foi mitigada e hoje predomina o julgamento mais brando do ego. Mas o aspecto final, mais importante, é este: Donald retomou a jardinagem. Eu me sinto em paz, cuidando das plantas, ele disse. Não surgem conflitos. As plantas não têm ego. Não podem ferir nossos sentimentos. A terapia decisiva, como apontou Freud, é trabalho e amor. Donald não esqueceu ou tornou a reprimir alguma coisa relacionada ao assassinato. Se é que, de fato, a repressão tinha estado presente antes. Mas já não está obcecado por ele. Foi atingindo um equilíbrio físico e moral. Mas e quanto ao estado da memória? Primeiro perdida e depois recuperada? Por que a amnésia e o retorno explosivo? Por que o blackout total e depois os vívidos flashbacks? O que realmente aconteceu nesse drama estranho, meio neurológico? Todas essas questões permanecem um mistério até hoje.